Eu acho que qualquer romance que eu vá ler não vai se comparar a este livro aqui. Judas, o Obscuro, de Thomas Hardy, pela editora Itatiaia e traduzido por Octávio de Faria. E por que eu estou dizendo isso? Com exceção de Esaú e Jacó, de Machado de Assis, que é o melhor livro para mim já escrito por Machado de Assis, com exceção desse, Judas, o Obscuro, ele traz em si, consigo, muitos livros em um único livro. Ele tem muitas perspectivas a serem exploradas. E a serem estudadas para quem gosta de estudar, a serem debatidas por quem gosta de debater. É um livro extremamente rico no que diz respeito a um romance ficcional ali do século XIX, ali quase no finalzinho do século XIX, a meiuquinha ali entre o finalzinho do século XIX. E por que eu estou falando isso? Porque esse livro me tirou do lugar comum. Eu não sei o que o autor estava pretendendo com esse livro. Eu não sei como as pessoas daquela época receberam o texto desse livro, porém eu posso dizer daquilo que eu senti quando eu li esse livro. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Bem, resumindo o romance, nós vamos acompanhar o jovem, nós vamos acompanhar a história de vida, até um certo momento, de Judas Fawley, que foi criado pela sua tia-avó Drusila e que foi educado, vamos dizer assim, teve uma educação fundamental pelo professor Phillotson. O professor Phillotson era um homem sábio, extremamente inteligente, com um grau de conhecimento importante, mas ele queria mais. O sonho dele era ser alguém formado numa universidade, já que ele só tinha praticamente o curso normal. E quando ele está terminando o período dele de aulas ali na cidade, na aldeia de Mary Green, onde Judas reside, quando ele está deixando a cidade, ele faz Judas entender que existe conhecimento além daquilo que ele ensinou para as crianças ali daquela aldeia. E o Judas é uma criança, mas ele recebe essa mensagem. E ele deixa essa mensagem
crescer dentro dele. Tanto é que na primeira parte do livro nós vamos acompanhar esse, vamos dizer assim, esse desabrochar, né? Judas começa a regar esse sonho dentro dele. Entretanto, a vida tem seus altos e tem seus baixos. E também tem as suas escolhas. Judas se torna um adolescente, mantendo o sonho, se torna um jovem, ele trabalha para ajudar a tia, e entre o trabalho que ele tem, que ele faz para ajudar a tia, ele vai estudando da maneira que dá. O professor Philodson manda para ele alguns livros que ele vai utilizar para estudar. E então ele trabalha e estuda por conta própria. Estudar ele faz por conta própria. Nesse processo, em um determinado dia, ele conhece uma jovem chamada Arabella, por quem eu não vou dizer que ele se apaixonou por ela, mas ela tentando se aproveitar, tentando não, né? Porque de certa maneira ela se aproveitou, se aproveitando da ingenuidade de Judas, juntamente com a amiga dela, Anne, resolvem dar um golpe na inocência do pobre Judas. E aí Judas, com 19 anos, ele se casa com a Arabella e a vida dele muda completamente. Porque a Arabella é uma pequena megera, né? Ela praticamente vai destratar o Judas, né? Vai fazer pouco caso do sonho dele e tudo mais. E esse casamento não dá certo e ela resolve então acompanhar a família dela para as antípodas, como está escrito no livro, que na verdade ela vai com a família dela para a Austrália. E acabou o casamento, então Judas resolve que é hora de ele seguir com o sonho dele. Então ele vai para a cidade de Christminster. Deixa eu verificar aqui se é esse o nome certo. É Christminster, que é uma espécie de centro universitário. E chegando em Christminster, aquele sonho de menino, de criança, volta a crescer, mas no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. Essa pedra tem um nome e se chama Sui, que é prima dele. Ele conhece essa prima, mas a tia Drúxila diz para ele não se aproximar dela porque existe uma rixa entre a família, mas ele simplesmente faz que nem a vaca, caga e anda, e começa então a ter uma espécie de relacionamento platônico. Ele começa a seguir ela para tudo que é lugar, vai onde ela está, ele procura estar, e desse relacionamento platônico passa-se para os finalmente, eles se conhecem de fato e de verdade, e então surge um novo amor. Só que o Judas, ele é muito cristão, né? Dado o sonho dele de querer ser professor e pastor, ser teólogo e tudo mais. Ele é muito cristão. Ele começa a entender que ele não pode, porque é prima dele, e isso e aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. Em um determinado momento, a Sui, que ela trabalhava numa loja de caligrafia, ela fazia uma espécie de
restauro em letras, em obras de arte, ela perde o emprego. Aí Judas resolve apresentar ela para o professor Philotson para que ela pudesse ser auxiliar de professora na escola em que o professor estava dando aula, na nova escola em que o professor estava dando aula. E o professor Philotson acaba se encantando com a beleza de Sui e acaba se casando com a Sui. Muito porque Judas deu uma certa força, né? Ele deu uma certa força porque ele não queria se trair. E então Sui se casa com o professor Philotson, mas a Sui já está apaixonada pelo Judas. Nesse interveio aí, nesse meio aí, enquanto está acontecendo essas coisas, Judas é rejeitado na escola, na universidade, é destratado, muito porque a escola, a universidade é um lugar para gente rica, não é um lugar para um trabalhador braçal, um restaurador de imagem, o que deixa, o que mata um pouco o sonho de Judas. Bem, passado tudo isso, acontecem coisas nesse entremeio, e em um determinado momento Arabella volta e para se encontrar, resolve se encontrar com Judas, mas não acontece nada entre eles. Ele e Sui continuam tendo esse relacionamento. Vai ficar faltando alguma informação, mas quem for ler o livro vai poder completar o que está faltando aqui. Eu estou falando. Em um determinado momento, a Sui recebe permissão para se divorciar do professor Philotson, e o Judas dá a carta de divórcio para Arabella poder casar com um novo marido dela. Se bem que ela já tinha casado com esse homem na Austrália. Mas como o romance se passa na Inglaterra, ela queria fazer as coisas da melhor maneira possível. E o professor Philotson dá essa carta de divórcio para Sui porque ele compreende que a Sui não o ama, mas sim a Judas. Mas também, não só pelo fato de ela amar a Judas, ele acha que é errado ele manter a Sui presa num relacionamento que não está dando certo. O que demonstra a grandiosidade do pensamento do professor Philotson, que recebe de conselho de um amigo, de um outro amigo professor de uma outra cidade, não dar a tal carta de divórcio. Vou terminar essa parte aqui. Isso aqui é um pequeno resumo de como se deu o romance. Bom, Sui e Judas se casam muito por conta do filho dele que vem da Austrália para a Inglaterra, já que a Arabella não quer cuidar da criança, não pode cuidar da criança por causa do marido novo dela. Sui se encanta com o garoto, e muito por causa do garoto, os dois Sui contrai, né, o matrimônio. Acontece o matrimônio de maneira legal. Se bem que já havia acontecido antes, mas não no papel, né, porque por eles já estavam casados. Bem, o que esse livro traz de interpretações possíveis? Apesar de ser um livro do século XIX, eu vejo nele um texto extremamente moderno, condizente com os dias de hoje. Porque o autor parece querer levar quem lê o livro a refletir sobre o porquê das pessoas estarem, como eu poderia dizer, se metendo na vida do outro, dando pitaco, dando palpite.
Sui e Judas vão passar grande parte da vida deles vivendo debaixo de uma espécie de opressão, porque eles se entendem livres para amar da maneira deles, mas ao mesmo tempo eles se entendem como se estivessem transgredindo as regras impostas pela sociedade ali estabelecida. Sui é uma mulher esclarecida para a época dela, altamente intelectualizada. Judas também é, apesar de ele ter uma espécie de intelecto cristão, mas ele consegue entender o espírito do conhecimento de Sui, e por isso mesmo ele não esquenta muito para as questões religiosas vigentes ali, porque é um cristianismo muito puritano, mas extremamente egoísta, um cristianismo moldado pela vontade do ser humano mesmo, e não no sentido da liberdade que existe, né, no cristianismo, do direito de você ser aquilo que você tem que ser, ou de viver aquilo que você tem que viver. De maneira que, quando se lê esse livro, se pode observar a sociedade descrita ali por muitas óticas. Pode-se analisar pelo ponto de vista do Judas Fowler, que é cristão, e que vai analisar a sociedade do ponto de vista eclesial. Podemos analisar do ponto de vista da Sui, que não é cristã, ela não tem nenhuma ligação com nenhum grupo religioso, mas ela é extremamente intelectualizada, ela conhece os clássicos gregos de uma maneira assim excelente. Podemos analisar a sociedade do ponto de vista do professor Philotson, que dentro ali do mundo intelectual, professoral dele, também enxerga o mundo mais como a Sui do que como Judas. Podemos também analisar o mundo do ponto de vista da Arabella, que estava buscando apenas melhorar de vida. Podemos analisar do ponto de vista do filho do Judas, o Fowler Jr., Judas Fowler Jr. Na verdade o nome dele não é esse, eu estou criando aqui o Fowler Jr. por minha própria conta, né? Que é uma criança que não foi criada pela mãe e que viu na Sui a primeira figura feminina materna, e é uma criança extremamente fechada para o mundo. Ele consegue perceber a finitude de todas as coisas, ele entende que nada é eterno, não adianta, por mais belo que seja, um dia aquilo vai deixar de ser belo, vai deixar de existir. E também podemos observar o mundo a partir dos olhos da tia-avó, Drusila, né, que é cristã, mas ela é cheia de superstição, ela tem as superstições dela, e da sociedade de uma forma geral. Entretanto, a parte que mais chama a atenção
no livro é a maneira como a sociedade vai se comportar com relação ao casal Judas e Sui. A sociedade não consegue entender esse amor que existe entre eles, né? Eles não conseguem compreender como é que duas pessoas podem viver um amor à margem do que é aquilo que a sociedade dita. Eles acham que isso é impossível, é errado, é inviável, é uma coisa. Eles veem como um descaramento, como uma quebra de protocolos. Tanto é que o professor Phillotson vai perder o direito de professorar porque ele deu a carta de divórcio para a esposa. O Judas vai ser visto com maus olhos porque ele se amaziou com a prima, sendo que ele casou de fato e de verdade com a prima. Tem a Arabella que vai entrar nesse jogo em determinado momento da história. Ela entra nesse jogo muito também pelo simples fato de ela ver Judas amando a Sui de uma maneira que ela gostaria de ter sido amada, já que ela não foi amada assim nem no casamento dela com Judas, nem no casamento dela, no novo casamento dela que ela arranjou, né? O máximo que ela conseguiu nesse casamento foi bens financeiros. Ela não conseguiu amor de verdade. Eu chamaria esse livro de uma tragédia romântica de terror. Por quê? Porque a família Fawley, a família Fawley vai ser perseguida pela sociedade, como se eles fossem uma doença, um mal a ser extirpado, né? É um romance porque realmente existe um romance ali retratado, existe realmente um romance. E uma tragédia dada ao fim da história em si. Bem, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Claro, dá para falar muitas outras coisas a respeito desse livro, dá para se extrair muitas coisas a respeito desse livro, mas o que ficou para mim de reflexão foi até onde nós podemos interferir na vida da outra pessoa, né? Mesmo que o que essa pessoa esteja fazendo não esteja me atingindo diretamente, né? Como está escrito aqui, como tem um momento aqui em que a Sui fala exatamente isso, né? Por que a sociedade enxerga o amor dela pelo Judas como errado, se esse amor não está ferindo ninguém, não está ultrapassando os limites da vida das outras pessoas, não traz nenhuma espécie de prejuízo. Poderia se dar como resposta ao questionamento dela de que, embora não esteja ferindo o outro diretamente, fere a sociedade de uma maneira geral, da maneira como a sociedade está ali sendo organizada, né? Porque fere ali os princípios sociais daquela época. Mas muitas discussões podem ser tiradas desse livro, muitos questionamentos. Por isso que eu digo e repito, é uma obra, é um clássico do século XIX, mas é extremamente moderno, extremamente pertinente para o nosso século, para o nosso tempo.
Fica aqui então a minha resenha leiga. Fica aqui a minha dica de livro. Leiam Judas o Obscuro, mesmo que você não goste de clássico, mesmo que você não goste de romance, leia Judas o Obscuro, porque é um livro perfeito, é um livro bom por excelência. Bom mesmo, bom de verdade. É 10 estrelas, não é nem 5. É 10 estrelas e muitos coraçõezinhos de favorito. E é isso. No final do mês veio o vídeo com todos os livros que eu li. Né? Nesse mês está praticamente quase no finzinho. Nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. E o disclaimer final é: curte, comenta, compartilha. Se tiver alguém para quem você compartilhar, esses 3 objetivos ajudam muito no desenvolvimento do canal. Até o próximo vídeo. Fui.